Bem, continuando, pessoal, né, uma outra questão que nós temos é as zonas de perigo das máquinas, equipamentos e implementos. Essas zonas de perigo devem possuir sistema de segurança caracterizado por proteção fixas e proteções móveis. E as proteções móveis têm que possuir dispositivos de segurança interligados. Tá? O que é a proteção móvel? É uma proteção que você abre. Você abriu, ela tem que ter um dispositivo de segurança que para a máquina imediatamente. Então, nós temos dois tipos de dispositivo de segurança. Nós temos o dispositivo de intertravamento, que a gente chama de chave de segurança, que você abriu a proteção móvel, ela para a máquina para imediatamente, até sem inércia, nem continua rodando pelo movimento próprio, ela para instantaneamente. E você tem a interface de segurança, que é o relé de segurança, que monitora essa chave de segurança. Porque se a chave de segurança falhar, o relé de segurança atua e para a máquina quando você abre essa proteção móvel. E a proteção fixa é aquela que você não precisa abrir para realizar qualquer operação na zona de perigo da máquina. Aqui nós temos um sistema mostrando um sistema de proteção fixa, são essas proteções em transmissão de força, são proteções fixas, que você só vai retirar, por exemplo, quando rebentar essa correia de transmissão, que a gente chama de transmissão de força. E aqui nós temos um exemplo, né, de proteção móvel, que é essa tampa, onde está fixada aqui a vermelhinha de cima, é um dispositivo de intertravamento, é uma chave de segurança, que quando você abre essa porta aqui, ela sai daqui de dentro do vermelhinho, o atuador, chama atuador, ele entra aí dentro, quando ele entra, ele libera a máquina para funcionar. Libera como? Posso ir lá ligar a máquina que ela vai funcionar. Quando a minha porta estiver aberta e meu atuador estiver dentro, isso aqui, estiver fora da minha chave de segurança ou meu dispositivo de intertravamento, eu não consigo ligar essa máquina. Só a hora que ela atua na chave, que ela me emite um comando para que eu possa ir lá no botão de liga e conseguir ligar a máquina. Ok? E o de baixo é um que a gente chama uma interface de segurança, desculpe, é uma outra chave de segurança, essa é magnética eletrônica, essa aqui é mecânica, e essa aqui é eletrônica codificada. Então, essa tampa dessa máquina, como a zona de perigo dessa máquina é uma zona muito perigosa, tá? Então, você tem dois dispositivos de intertravamento. E esse dispositivo de intertravamento, que são a chave de segurança, lá dentro do painel ou do dispositivo de comando de partida e acionamento da máquina, vai ter o interface de segurança ou o relé de segurança que monitora essas chaves de segurança. Bem, continuando, outra medida de proteção que nós temos é que quando a proteção for confeccionada com material descontínuo, devem ser observadas as distâncias de segurança para impedir as zonas de perigo. Aqui nós temos uma proteção fixa, que é uma proteção fixa para transmissão de força ou para correia de transmissão, vocês veem a correia aqui dentro, né? Confeccionada com material descontínuo e com abertura irregular. Por quê? Inclusive, nessa máquina, o trabalhador apoiou nela, enfiou a mão, os dedos, dentro dessa área aqui da correia de transmissão e teve 2 dedinhos decepados por essa correia. Por isso que a transmissão de força com material descontínuo por quê? Porque tem espaço entre uma parte e outra. Tem que ser com essa nível de abertura aqui, ou seja, a abertura que você não consiga nem enfiar o dedo mindinho. Essa é a abertura correta para proteção fixa, confeccionada ou construída com material descontínuo. Esse tipo de abertura não pode ter, e sim esse outro tipo de abertura, você não passa nem o dedo mindinho
entre os buracos. Para que essas aberturas? Para ter a refrigeração da transmissão de força ou da correia de transmissão. Outra medida é que a abertura para alimentação de máquina e equipamento que estiverem situados abaixo do ponto de apoio do operador, né, ao nível do ponto de operador, abaixo dele, deve possuir proteção que impeça a queda de pessoas no seu interior. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, o trabalhador movimenta aqui, jogando aqui, né, os grãos de café, né, aqui dentro, então tem que ser essa proteção para que ele não venha cair aqui dentro a hora que estiver desenvolvendo essa atividade. Então, toda abertura no piso, ela tem que ser devidamente protegida, tá? Devidamente protegida. Seja para alimentação de máquina, equipamento ou implemento, ou seja, a abertura que se abriu por falha no próprio piso. Outra medida é que as transmissões de força e os componentes móveis interligados, acessível e exposto, devem ser devidamente protegidos por proteção fixa ou móvel, se for móvel, aquilo que eu falei. Tem que ter o dispositivo de intertravamento, que sempre é monitorado pela interface de segurança, que impeça o acesso por todos os lados. Então, aqui nós temos, por exemplo, a transmissão de força completamente desprotegida. E nós temos aqui, por exemplo, um mancalzinho, que é componente móvel, né, interligado com a transmissão de força, que também tem que ser protegido. Aqui nós temos já a proteção da transmissão de força de uma correia, só que não está protegendo por todos os lados. Por exemplo, esse lado aqui, ó, eu tenho acesso à correia. Então, o que a medida de segurança estabelece? Que a transmissão de força tem que ser protegida por todos os lados. Ela tem que impedir o acesso por todos os lados às transmissões de força e os componentes, elas interligadas, acessíveis ou expostos. Outra medida de proteção que a gente tem é em relação ao eixo cardan. O que é o eixo cardan? É aquele eixo que liga a tomada de potência, o TDP, do trator agrícola, lá no acoplamento do trator. Ou seja, esse eixo que vai transmitir energia para o implemento agrícola para ele poder executar o seu trabalho, qualquer que seja o trabalho que ele precise, né, de energia ou de força mecânica para realizar esse trabalho. Então, o eixo cardan tem que ter a proteção desde a tomada de potência da máquina até a cruzeta de acoplamento no implemento. Ele tem que ser completo. Então, aqui nós temos um eixo cardan. Aqui nós temos a tomada de força, né, a tomada de força que está ligada aqui, ó, né, na cruzeta do implemento ou do equipamento agrícola. Então, essa eixo cardan tem que ser protegido, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele está acoplado aqui, ó, na tomada de força. A tomada de força fica aqui dentro e está aqui na cruzeta do implemento agrícola, a esse eixo cardan que gira e que fornece a força necessária para que esse implemento agrícola realize o seu trabalho para qual finalidade, para qual foi construída. Bem, uma outra medida de segurança que nós temos é que as máquinas, equipamentos e implementos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou materiais, que quando estiver sendo trabalhado, devem possuir proteção. Um exemplo que nós temos são os esmeris, que é muito comum dentro das pequenas oficinas nas propriedades rurais, onde se usa esse esmeril para molar ferramenta, para fazer várias outras atividades. Então, esse rebolo do esmeril tem que ser protegido, ele tem que ficar só com uma pequena abertura, onde você vai chegar e colocar o elemento que vai ser trabalhado. Ele tem que ser
protegida, por quê? Porque esse rebolo rebenta e voa pedaço para tudo quanto é lado, provocando até a morte de trabalhador. Além disso, ele estava com o dispositivo de comando e partida completamente errado, viu? Bem, outro medida de segurança que nós temos é nas roçadeiras, tá? Que devem possuir dispositivo de proteção contra o arremesso de materiais sólidos. Aqui nós temos vários tamanhos de roçadeira, isso aqui na Grishow, lá em Ribeirão Preto, em 2018, tá? Vários tamanhos de roçadeira, e ela tem que ter esse tipo de proteção aqui, ó, tá? Vocês vão ver, estão vendo aqui, tipo corrente, essa proteção, na hora que a roçadeira estiver sendo operada, ela evita o arremesso de materiais sólidos, tá? Eu tive uma análise de um acidente que uma roçadeira, né, fazendo a roçada num lote, né, pertencendo a uma indústria aqui na minha cidade, né, e o proprietário dessa indústria trouxe o trator com a roçadeira da fazenda dele para fazer a limpeza desse lote. Um dos trabalhadores era muito amigo do operador desse trator agrícola que estava operando a roçadeira, foi lá conversar com ele, parou na cerca e chamou ele estava fazendo o trator operando a roçadeira, bateu numa peça metálica que estava enterrada no solo, não tinha essa proteção, a peça voou, acertou a veia femoral dele e matou esse trabalhador a 12 metros de distância. Para vocês verem como é que o perigo que é o arremesso de materiais sólidos. Vocês vão ver muito essa roçadeira quando vocês estiverem passando na rodovia, é muito comum você ver um trator agrícola fazendo a roçada, né, do lado, né, do acostamento das rodovias, usando esse tipo de roçadeira. A maioria que a gente vê não tem o sistema de proteção para evitar o arremesso de material sólido. Então, traz riscos, né, para os veículos que estão circulando ali. Bem, continuando, pessoal, nós temos também que as máquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfibrar, que é aquela que a forrageira tracionada, por exemplo, ela faz a trituração, né, do material, seja milho, cana de açúcar, deve possuir sistema de segurança que impossibilite o contato do operador ou demais pessoas com sua zona de perigo. A forrageira tracionada, qual é a medida de segurança, sistema de segurança? É ela funcionar tracionada, sem ser de alimentação, com alimentação automática, ou seja, com autoalimentação. O trabalhador não vai colocar o material nela para ser triturado ou picado. Ela vai trabalhar com autoalimentação. E se houver um embuchamento, tem que ter aquele sistema de reversão do rolo para que você faça o desembuchamento do material. E aqui, igual nós vimos lá no exemplo de máquina estacionária, e a estacionária, que é esse exemplo aqui para vocês, ó. Tá vendo? Então, você coloca um material aqui, ele vai picar e triturar esse material, seja cana de açúcar, seja napier, seja milho, seja sorgo, e vai sair aqui esse material. Qual é a medida de proteção? É o alongamento dessa entrada. Isso aqui já é uma máquina dessa de picar e triturar que atende essa medida. Ou seja, eu não consigo chegar com meus braços aqui dentro onde está o rolo picador, o rolo triturador. Então, eu não consigo. Eu vou com o material, chega aqui, eu paro com meus braços aqui, porque meu corpo encosta, né? Meu tórax encosta aqui e eu não consigo chegar com o meu braço até onde está o rolo de picar e triturar. Então, a medida de proteção é essa. As antigas não tem isso. As novas, depois de 2005, passaram a sair dessa maneira. Então, se você chegar numa propriedade e ver uma máquina dessa de picar ou triturar material que vai produzir, né, ração volumosa
para alimentação de bovinos, né, ou equinos, ou caprinos, né, você faz o teste, chega com o braço. Se você conseguir chegar com as suas mãos aonde está o rolo de picar e trotular, é porque ela não está com sistema de segurança, então ela possibilita o contato do operador com a zona de perigo. Tá? Então, se orienta o empregador rural, ou troca ou manda ampliar esse espaço aí. Uma outra medida de segurança são as que nós temos, os dispositivos de segurança que nós temos obrigatório para os tratores agrícolas. Os tratores agrícolas, em 2005, quando saiu a nossa NR31, a nossa norma de segurança e saúde no trabalho rural, ela não tinha estabelecido vários dispositivos para o trator agrícola. Quando foi em 2011, a Comissão Permanente Nacional Rural, que nós tínhamos que discutir essa norma de forma permanente, nós conseguimos incluir, reunimos com todos os fabricantes de trator agrícola do Brasil e conseguimos incluir que todo trator fabricado a partir de 2008, sairiam com vários dispositivos de segurança, ou seja, farol, lanterna traseira de posição, buzina, espelho retrovisor, sinal sonoro de ré acoplado ao sistema de transmissão e o EPC, equipamento de proteção contra capotamento, que se o trator capotar, ele não esmaga o trabalhador. Então, todo trator que saiu fabricado a partir de 2008, ele deveria possuir esse tipo de dispositivo de segurança, tá? Mas, Carlos, isso foi feito em 2011. Por que isso? Porque os fabricados a partir de 2008 têm condições de ser adaptado com esse dispositivo de segurança. Já os fabricados de antes de 2008 não permite a instalação desse dispositivo, principalmente sinal sonoro ou tomar de ré acoplado ao sistema de câmbio e o equipamento de proteção contra capotamento, tá? Ele não permite. Então, por isso, todo trator, se você pegar um trator e ele foi fabricado a partir de 2008, ele vai ter esses dispositivos de segurança. O exemplo é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ele vai ter todos esses dispositivos de segurança. E os fabricados antes de maio de 2008 devem possuir faróis, buzina e espelho retrovisor, que esse aqui é um exemplo do fabricado antes de 2008, e ele nem retrovisor e nem buzina ele tinha, até pelo menos farol ele tinha, tá, pessoal? Agora, ele tem esse sistema aqui, que a gente chama de sistema de proteção contra intempérie. Esse não é o sistema de proteção contra capotamento. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O sistema de proteção contra capotamento é fixado no eixo do trator agrícola, enquanto essa cobertura é fixada no paralama. Então, isso é uma proteção contra intempérie. Isso não é proteção contra capotamento. Viu, pessoal? Capotamento é quando o equipamento vira várias vezes. Tombamento, ele tombou uma vez. E capotamento, ele capota várias vezes. Então, ele tem que ter esse sistema de capotamento. Por quê? Porque se tiver ali dentro, o trabalhador vai estar preso pelo cinto de segurança e ele não vai ser esmagado pelo próprio trabalhador agrícola. Por quê? O sistema de proteção contra capotamento vai impedir que o trator esmague esse trabalhador. Tá? Bem, isso aqui que eu falei deve possuir estrutura de proteção na capotagem, é o EPC e cinto de segurança. Então, todo fabricado a partir de 2008 tem que ter, além daqueles outros dispositivos, esses dois dispositivos, estrutura de proteção na capotagem e cinto de segurança, né?
É o exemplo que eu dei. Esse não tem. Esse tem a cobertura contra intempérie. Não tem a proteção contra capotamento, que o cabinado ele tem a proteção contra capotamento. Mesmo que ele capotar, a cabine não vai esmagar o trabalhador que está ali dentro, porque a estrutura de proteção contra capotamento não deixa ser esmagado. As máquinas fabricadas antes de maio ficam excluídas dessa obrigação definida, desde que utilizado conforme as recomendações operacionais do fabricante, em especial quanto a limites de declividade, velocidade, carga e aplicação. Por que que nós temos muito acidente com trator agrícola que mata trabalhador? Vários no Brasil, e é muito, né? É pelo menos um todo mês. Quer dizer, no Brasil, o tamanho que é o Brasil. Por quê? Porque os fabricados antes de maio de 2008, como ele não tem essa estrutura de proteção de na capotagem, o cinto de segurança, quando o trator tomba, ele esmaga o operador do trator. Ou seja, como o povo diz, o tratorista, né? Que é o operador de trator agrícola. Né? Por quê? Porque ele não tem esses dois dispositivos de segurança. Então, ele deveria obedecer, né, as recomendações operacionais do fabricante, ou seja, quanto a limites de declividade, velocidade, carga e aplicação. Só que ninguém obedece. Tá? O fabricante fala que o trator que não tem esse dispositivo, ele só pode operar até um determinado grau de inclinação, com uma determinada velocidade, com uma determinada carga. Só que ninguém obedece. Pega esse tratorzinho velho aqui, tá? Um Valmet 785 e sobe ele numa estrada vicinal ou numa estrada, né, no meio da lavoura, né? Que parece que você está subindo numa parede. E ele não pode, de acordo com as recomendações operacionais do fabricante, ele não pode passar nesse tipo de declividade, ou ele não pode trabalhar nesse tipo de declividade. Então, não obedece às recomendações operacionais do fabricante, colocando, portanto, em risco a vida do operador do trator agrícola. Bem, continuando aqui, estou dando um exemplo, aqui vocês veem, nós temos a proteção contra a intempérie, e nós temos aqui, ó, pessoal, a proteção contra, estrutura de proteção contra capotamento, tá vendo? Isso é uma estrutura, ela não é presa no paralama do trator, tá? Aqui nós temos as luzes de indicação, aqui, esse aqui eles tinham tirado, cheguei lá, eles tinham tirado o retrovisor, não sei por quê. Tá? E aqui nós temos, mostrando para vocês, aonde que é preso essa estrutura de proteção contra capotamento aqui, ó. Ela é presa no desculpe, na estrutura aqui, ó, no eixo do trator agrícola, tá? Não é no paralama. Então, se o trator capotar, ela não amassa, não sofre esse esmagamento. Por quê? Porque ela tem resistência, ela é calculada, isso é calculado para isso, é testado numa máquina que vira ele de cabeça para baixo várias vezes para testar isso pelos fabricantes, tá? Bem, continuando, aquilo que eu falei, a tomada de potência, o TDP dos tratores, né? É onde você acopla o implemento agrícola que precisa da força fornecida pelo trator agrícola para realizar a sua atividade de trabalho. Então, essas tomadas de potência, elas têm que ser protegidas. Então, vocês estão vendo aqui, no meio, nós estamos vendo a tomada de potência, ela tem uma capinha, você tira essa capinha e liga o eixo cardan, né, do implemento agrícola aí. Eixo cardan é esse que deve ser protegido em toda a sua extensão. Então, ela tem essa proteção aqui em volta, tá? E esse copinho também para proteger enquanto não estiver sendo utilizada. Outra coisa que equipamento que nós temos é as famosas motosserras. Bem, pessoal, a motosserra ela tem que ter
vários dispositivos de segurança, da qual ela sai de fábrica com esse dispositivo. Ela tem que ter freio manual e automático de corrente, quer dizer que quando a motosserra está sendo operada, ela der um rebote, ela automaticamente desliga essa motosserra e para esse sabre dessa motosserra. Então, ela tem um freio manual e automático de corrente, é obrigatório, e já sai hoje em dia de fábrica. As antigas, as bem antigas, só tinham freio manual, não tinham freio automático de corrente. As novas já saem com freio manual, freio automático de corrente. Pino pega corrente, é um pino que se a corrente que está no sabre, né, que faz o trabalho de serrar as coisas, soltar, ela enrola nesse pino, pega a corrente. Tem que ter muita atenção que esse pino pega a corrente, com o tempo ele quebra, ele solta. Então, muitas vezes é comum você ver o trabalhador operando a motosserra sem um pino pegar a corrente. É só comprar outro pino e fixar no local. Mas, normalmente, acontece de não se fazer isso. Protetor da mão direita, protetor da mão esquerda, trava de segurança do acelerador e sistema de amortecimento contra vibração, tá? Vibração para as mãos e braços, tá? E nós temos dois tipos de vibração. Nós temos provocado pelas máquinas, alguns tipos de máquina, lógico. Nós temos vibração de mãos e braços e nós temos vibração de corpo inteiro. Então, aqui nós temos um fluxograma, né, com os dispositivos da motosserra. Nós temos esse que é o freio da corrente, é o freio manual, e já vem embutido nele o automático, né? Nós temos o pino pega corrente, que é um pinozinho que tem. Aqui nós temos o sabre com a corrente que faz o trabalho de cortar, normalmente madeira, né? Nós temos sistema antivibratório, né? Que é os amortecedores, já vem nele para diminuir a vibração. Nós temos a proteção da mão direita, nós temos a proteção da mão esquerda. Aqui é o freio, tá, gente? Aqui é a proteção da mão esquerda. Nós temos trava de segurança do acelerador e nós temos o interruptor, liga, desliga e afoga a motosserra, tá? Bem, além disso, nós temos também outro tipo de equipamento, que é a motopoda e similares, que devem dispor de dispositivos anteriores quando couber. A maioria desses dispositivos não tem jeito de ser instalado na motopoda e nos similares. O que é similares? São as roçadeiras costais e as derriçadeiras. Derriçadeira é um equipamento que tem tipo uma mãozinha para derrubar café, alguns tipos de fruta, também utiliza a derriçadeira, nós vamos ver aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de uma motopoda. Então, vocês veem que o sabre fica bem aqui na frente, tá? O operador, desculpe, pessoal, o operador está segurando aqui, né? Aqui onde está o acelerador, né? Segura aqui, pega aqui, né? Com a mão esquerda, segura aqui pega aqui com a direita, segura aqui com a esquerda, e aqui ele está serrando. Ela normalmente é utilizada para serrar galhos, tá? Em árvores, para poda de árvores. Aqui nós temos a derriçadeira, que é utilizada principalmente para colheita de frutos de café, e são duas mãozinhas que você aciona e ela balança e vai derrubando os frutos de café ou de outra coisa.